Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Sou João Pereira da Silva, mas na estrada todo mundo me conhece só como João do Paraná. 47 anos de idade, 25 deles grudado no volante deste Scania que já rodou mais Brasil do que muito político em campanha. As mãos calejadas, o rosto queimado de sol e uma cicatriz na testa que ganhei numa freada brusca lá em Goiás, anos atrás. A noite estava pesada naquela rodovia entre Anápolis e Brasília. Chuva fina batendo no para-brisa, aquela garoa que não molha, mas incomoda, sabe? O rádio chiava uma música sertaneja antiga, dessas que a gente ouve e lembra de casa, mesmo quando casa já não existe mais. Eu vinha de uma entrega de soja em Lusiânia, caminhão vazio, voltando para a base. Eram quase 2 da manhã. Nesse horário, a estrada vira um mundo à parte. Só eu, os faróis cortando a escuridão e aquele barulho constante do motor que já virou trilha sonora da minha vida. Às vezes, passo dias inteiros sem conversar com ninguém, além de frentistas e funcionários de balança. A solidão na estrada não é como a solidão de casa. Aqui ela tem peso, tem cheiro de diesel, tem o som do vento batendo na carroceria vazia. Eu estava pensando na minha filha, Isabela. Faria 17 anos se ainda estivesse aqui. Leucemia levou ela aos 9 e junto levou meu casamento, minha casa, minha vontade de ficar parado num lugar só. Por isso eu escolhi a estrada, fugindo, sempre carregando carga dos outros, porque a minha própria eu não conseguia mais carregar. O velocímetro marcava 80. Velocidade de quem não tem pressa porque não tem destino certo. Estava quase cochilando quando vi as luzes no retrovisor. Uma moto vinha atrás, rápida demais para a estrada molhada. Pensei, doido esse aí vai se espatifar na primeira curva. Foi então que avistei as duas figuras no meio da pista. Meu coração disparou. Pisei no freio com força. O caminhão derrapou um pouco na pista molhada. Ali, bem na frente dos meus faróis, uma mulher corria, descalça, segurando a mão de uma criança. As duas encharcadas, sujas de lama, desesperadas. A menina chorava alto e apontava para trás, para uma boneca caída no asfalto. Queria voltar buscar, mas a mulher puxava ela com força, olhando sempre por cima do ombro. O medo no rosto dela era tão real que eu senti na pele. Aquele medo que toda mãe tem quando sabe que precisa proteger o filho e não tem como. O som da moto ficou mais alto. Era isso que elas estavam fugindo. Parei o caminhão na pista. Liguei o pisca-alerta. Minha primeira reação foi descer e ajudar, mas algo me travou. 25 anos de estrada te ensinam que nem todo pedido de socorro é o que parece. Já vi muito motorista se dar mal por querer fazer o bem na hora errada. Mas quando olhei nos olhos daquela menina, Isabela tinha o mesmo olhar quando estava com medo. Aquele jeito de criança perdida, procurando por alguém que pudesse fazer o mundo parar de doer. A garota devia ter uns 8 anos, magra demais, com uma camiseta rosa rasgada e os pés descalços sangrando no asfalto áspero. A mãe gritou quando me viu. "Por favor, ajuda a gente, ele vai nos pegar!" A voz dela estava quebrada, misturada com chuva e desespero. Eu vi a moto chegando. Mais perto, o farol cortando a neblina. Um cara de preto, capacete espelhado, sem placa na moto. Dirigia como quem conhecia aquela estrada de cor. Como quem sabia exatamente onde elas estavam indo. Foi aí que tomei a decisão. Abri a porta da cabine e gritei. "Vem cá! Rápido!" A mulher hesitou por um segundo. Olhou para mim, olhou para moto que se aproximava, olhou para a filha tremendo ao seu lado. Então pegou a menina no colo e correu para o caminhão. "A boneca!" gritou a criança. "Minha boneca ficou lá!" "Depois a gente busca, meu amor. Depois a gente busca." Ela mentiu. Eu sabia que ela mentiu e a menina sabia também. Mas às vezes a gente precisa de mentiras que acalmem o coração, pelo menos por um tempo.
Elas subiram na cabine, pingando água suja no banco de couro velho. A mulher abraçou a filha contra o peito, os dois corpos tremendo, igual folha no vento. Eu tranquei as portas, engrenei a primeira e acelerei. Pelo retrovisor, vi a moto parar onde estava a boneca. O cara desceu, pegou o brinquedo e ficou parado ali, olhando para o meu caminhão se afastando. Não correu atrás, não acelerou, só ficou ali, segurando aquela boneca como se ela fosse um recado. Ele parou, murmurei. Não relaxa, não, disse a mulher ainda ofegante. Ele sabe onde a gente está indo. Olhei para o rosto dela, pelo retrovisor. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia carregar muito mais. Olheiras fundas, cabelo desgrenhado, uma marca roxa no pescoço que ela tentava esconder com a gola da blusa molhada. Como é seu nome? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Camila, e essa aqui é a Letícia. A menina me olhou com aqueles olhos grandes ainda cheios de lágrimas. O senhor vai trazer minha boneca de volta? Eu não soube o que responder. Como é que explica para uma criança que às vezes a gente perde coisas importantes para salvar outras coisas ainda mais importantes? Qual o nome da boneca? Perguntei. Esperança. Meu pai deu para mim antes de ir embora. O nó na minha garganta ficou maior. Camila fechou os olhos e apertou a filha mais forte. Seu pai não foi embora, Letícia. Ele foi morar no céu, igual a Isabela, igual a minha menina. Acelerei um pouco mais. A chuva engrossou e eu precisei ligar o limpador no máximo. No rádio, uma música triste falava sobre saudade e coisas perdidas. Desliguei. Silêncio era melhor. Para onde vocês querem ir? Perguntei. Longe, respondeu Camila. Só longe. Longe não é destino, moça. Precisa de um lugar. Qualquer lugar que ele não encontre a gente. Olhei pelo retrovisor de novo. A estrada estava vazia, mas eu sabia que isso não ia durar. Quem quer que fosse aquele motoqueiro, ele não tinha desistido. Estava só esperando o momento certo. E naquele momento, sem saber ainda toda a história que me esperava, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de deixar elas no primeiro posto ou na primeira cidade, eu ia ficar do lado delas até o fim. Porque toda criança merece ter alguém que lute por ela. Porque toda mãe merece ter a chance de proteger seu filho. E porque eu, João do Paraná, não ia deixar mais uma menina sofrer se pudesse evitar. A estrada à frente era longa e cheia de curvas, mas pela primeira vez em anos, eu não estava dirigindo para fugir de alguma coisa. Eu estava dirigindo para proteger alguém, e isso fez toda a diferença. Rodamos uns 50 quilômetros em silêncio, só o barulho do motor, da chuva batendo no teto e da respiração pesada da Camila. A menina tinha adormecido encostada na mãe, mas era um sono inquieto, desses que a gente tem quando o corpo cansa, mas a mente não para. Parei num posto de gasolina em Alexânia. Lugar pequeno, desses que fecha cedo, mas tinha uma lanchonete. 24 horas com cara de que já viu muito caminhoneiro passar madrugada adentro. A chuva tinha diminuído, virou só uma garoa fina que molhava devagar. Vocês precisam comer alguma coisa, disse, desligando o motor. Camila me olhou com desconfiança. Era natural. Mulher sozinha com criança no meio da noite dentro do caminhão de um homem desconhecido. Qualquer mãe ficaria assim. Por que você parou para ajudar a gente? Perguntou ela, a voz ainda embargada. Porque, comecei, mas as palavras travaram. Como é que explica para uma estranha que você viu sua filha morta no rosto da criança dela? Porque toda criança merece alguém que cuide. Ela estudou meu rosto por um tempo, procurando mentira. Não achou. Você não tem filhos? Tinha. Uma menina, se chamava Isabela. O silêncio que veio depois foi pesado. Camila entendeu sem eu precisar explicar. Mãe tem esse instinto, sabe quando outro pai perdeu um filho? É uma dor que deixa marca na alma e quem já sentiu, reconhece de longe. Desculpa,
murmurou ela. Não precisa. Vamos comer alguma coisa. Depois você me conta o que está acontecendo. Acordei Letícia com cuidado. Ela abriu os olhos assustada, olhou em volta como se não lembrasse onde estava. Quando viu que ainda estava no caminhão, relaxou um pouco. Cadê minha boneca? Foi a primeira coisa que perguntou. A gente vai buscar ela, meu amor, mentiu Camila de novo. Entramos na lanchonete. O lugar era simples, uns 10 bancos de plástico, balcão de fórmica arranhada, cheiro de óleo velho e café requentado. Tinha um televisor pequeno em prateleira, passando o programa de madrugada. O dono era um senhor de uns 60 anos, magro, com cara de quem já tinha visto de tudo naquela estrada. Boa noite, cumprimentou ele, sem levantar os olhos do jornal. O que vão querer? 3 sanduíches de presunto e 3 cafés com leite, pedi. E um copo de leite puro para a menina. Sentamos numa mesa no canto. Letícia grudou na mãe, ainda com sono e medo. Camila olhava pela janela a cada 5 segundos, como se esperasse ver uma moto chegando. Agora você me conta. Falei baixo. Quem é o cara da moto? Camila respirou fundo. As mãos dela tremiam quando pegou o guardanapo. É o Marcelo. Era meu companheiro. Pai da menina? Não. O pai da Letícia morreu quando ela tinha 2 anos. Acidente de trabalho. Ela olhou para a filha, que mexia no açúcar distraída. Ficamos só nós duas. Eu trabalhava numa fábrica de roupas em Aparecida de Goiânia. Ganhava pouco. Muito pouco. O homem trouxe os sanduíches. Letícia atacou o seu como se não comesse há dias. Pode ser que não comesse mesmo. Conheci o Marcelo num bar perto de casa, continuou Camila. Ele era bonito, falava bonito, parecia ter dinheiro. Disse que ia cuidar de nós duas, que a Letícia ia ter tudo o que precisasse. Eu já conhecia essa história, já tinha visto ela 1000 vezes na estrada. Mulher sozinha, criança pequena, homem oferecendo proteção em troca de outras coisas. No começo foi bom, ela prosseguiu. Ele pagava as contas, comprava roupa para Letícia, levava a gente para passear, mas depois ele começou a beber, muito. E quando bebia, ela não precisou terminar. A marca roxa no pescoço dela contava o resto. Por que você não saiu antes? Tentei 3 vezes. Camila limpou uma lágrima que insistia em cair. Mas ele sempre me achava. Dizia que eu não era nada sem ele, que ninguém ia querer uma mulher com filha dos outros. E quando eu teimava, ela tocou a marca no pescoço. Ele batia na menina também? Não, nunca encostou a mão nela. Mas Camila olhou para Letícia, que estava terminando o sanduíche. Ele não ligava para ela também. Deixava com fome, não dava carinho. Falava que criança era estorvo. A Letícia vivia com medo, andava na ponta dos pés dentro de casa para não incomodar. Sentia a raiva subindo. Raiva de homem que bate em mulher, de gente que faz criança passar fome, de quem usa o poder para machucar quem não pode se defender. E hoje? O que aconteceu hoje? Ele chegou bêbado, mais bêbado que o normal. A voz dela ficou mais baixa. Disse que ia vender a Letícia. Meu sangue gelou. Como assim vender? Ele conhece gente que paga por criança. Ela mal conseguia falar. Disse que a menina já estava dando muito trabalho, que eu podia fazer outros filhos para ele se quisesse. Engoli em seco. Na estrada, a gente ouve histórias que a gente prefere não acreditar, mas que sabemos que são verdade. Crianças que somem, famílias que nunca mais têm notícia, gente que desaparece nas estradas do interior. Foi quando você decidiu fugir. Esperei ele desmaiar. Peguei o pouco dinheiro que tinha escondido, coloquei umas roupas numa sacola e saí com a Letícia pela porta dos fundos. Camila limpou o nariz com o guardanapo. Pensei que conseguiria chegar na rodoviária, pegar um ônibus para qualquer lugar, mas ele acordou, ou alguém contou para ele. Alguém contou? Os vizinhos.
Tem gente que não consegue ver mulher tentando ser livre. Ligaram para ele, disseram que tinham visto a gente saindo. Letícia tinha terminado de comer e estava olhando para nós com aqueles olhos grandes e curiosos. Mamãe, por que você está chorando? Não é nada, meu amor. Mamãe só está cansada. O tio João é bonzinho, né, mamãe? Ele não grita. Camila me olhou e eu vi gratidão misturada com medo nos olhos dela. É, filha, ele é bonzinho. Paguei a conta e voltamos para o caminhão. A chuva tinha parado completamente, mas o céu ainda estava carregado. Era aquela hora da madrugada em que parece que o mundo inteiro está dormindo, menos você. Pra onde agora? Perguntou Camila quando eu liguei o motor. Brasília, tem um amigo lá, outro caminhoneiro. A mulher dele trabalha numa ONG que ajuda mulheres em situação como a sua. Vão saber o que fazer. E se ele nos encontrar? Não vai encontrar, respondi com mais segurança do que eu sentia. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi uma luz distante na estrada. Uma luz que vinha na nossa direção. Uma moto. Camila, falei baixo para não assustar Letícia. Deita com a menina no banco de trás. E fica quieta, ela entendeu na hora. Pegou Letícia e se deitou, cobrindo as duas com uma lona que eu tinha ali. Acelerei. O Scania respondeu com um ronco grave. 80, 90, 100 quilômetros por hora. Perigoso para a estrada molhada, mas necessário. A luz da moto ficou mais próxima. Ele tinha nos encontrado. E agora era a perseguição. Meu coração batia forte no peito. Fazia muito tempo que eu não sentia tanto medo. Não medo de morrer. Esse eu já tinha perdido faz tempo. Medo de não conseguir proteger elas. Medo de falhar de novo. A estrada à frente estava escura, cheia de curvas perigosas. Mas eu conhecia cada pedaço dela. Tinha passado por ali centenas de vezes. Ele também conhecia. Mas eu tinha uma coisa que ele não tinha. Eu tinha uma razão para chegar vivo do outro lado. Segura firme, murmurei para o banco de trás. A coisa vai ficar feia. O farol da moto cortava a neblina atrás de nós como um olho de demônio. Marcelo acelerava sem medo, colado no meu para-choque traseiro. A diferença é que moto tem agilidade e caminhão tem peso. Na estrada reta, ele me alcançava. Nas curvas, eu conseguia abrir distância. Era um jogo mortal. Ele está muito perto? Perguntou Camila, a voz abafada pela lona. Não se preocupa, eu conheço essa estrada melhor que ele. Mentira, eu estava apavorado. Fazia muito tempo que não dirigia no limite. E com 2 vidas na minha responsabilidade, cada curva era uma aposta. Mas não podia demonstrar medo. Não agora. Chegamos numa descida íngreme, dessas que tem placa avisando reduza a velocidade. Não reduzi. Acelerei mais. O caminhão ganhou velocidade, 80, 90, 100, 110. A carroceria vazia balançava perigosamente na traseira. Marcelo tentou me ultrapassar pela direita. Joguei o caminhão para a lateral, bloqueando a passagem. Ele buzinou furioso. Primeiro som que fazia desde que começou a perseguição. Um som longo, raivoso, que ecoou pela estrada vazia. Maldito! Gritei para o retrovisor. Foi quando ele fez uma coisa que me gelou o sangue. Tirou uma arma da jaqueta. Abaixa! Berrei. Todo mundo abaixado. O primeiro tiro estourou o vidro traseiro da cabine. Cacos voaram para todo lado. Letícia gritou, um grito fino de terror que me partiu o coração. Camila abraçou ela mais forte, tentando proteger com o próprio corpo. Mamãe! Chorava a menina. Eu quero ir para casa. Calma, meu amor, calma. O tio João vai tirar a gente daqui. Segundo tiro. Esse passou raspando pelo retrovisor lateral. Marcelo estava mirando nos pneus agora, tentando me fazer perder o controle. Se conseguisse furar um pneu traseiro numa velocidade dessas, íamos capotar. Pensei rápido. Conhecia uma estrada de terra uns 5 quilômetros à frente que dava acesso a uma fazenda abandonada. Lugar que só caminhoneiro antigo da região sabia. Se conseguisse chegar lá, terceiro tiro. Esse acertou a lanterna traseira. Faíscas voaram.
Filho da mãe! Gritei, pisando fundo no acelerador. O motor rugiu. 120. 130. Velocidade suicida para um caminhão velho numa estrada molhada, mas era a nossa única chance. Vi a placa. Fazenda São Bento, 2 quilômetros. A entrada da estrada de terra estava logo ali. Ia ter que fazer uma curva fechada à direita, quase 90 graus. Se errasse, íamos direto para o barranco. Segurem forte, avisei. Freei bruscamente, engrenei segunda e virei o volante com tudo. O caminhão derrapou, a traseira saiu de lado, quase perdemos o controle. Mas consegui. Entramos na estrada de terra levantando uma nuvem de poeira vermelha. Marcelo passou direto. Na velocidade que vinha, não conseguiu fazer a curva. Ouvi o barulho da moto freando bruscamente no asfalto. Ele ia ter que voltar, e isso me dava uns 2 minutos de vantagem. A estrada de terra era um inferno. Buracos, pedras, lama escorregadia. O caminhão pulava e balançava como um brinquedo quebrado. Camila e Letícia eram jogadas de um lado para o outro no banco traseiro, mesmo protegidas pela lona. Desculpa, gritei, tentando desviar de um buraco maior. Já está quase acabando. Chegamos na fazenda abandonada. Uma casa velha de tijolos aparentes com o telhado meio caído. Um curral vazio, um poço seco, mato crescendo em volta de tudo. Lugar perfeito para se esconder. Estacionei o caminhão atrás da casa, onde não dava para ver da estrada. Desliguei o motor e as luzes. Silêncio total. Só o barulho da nossa respiração pesada e o vento balançando as árvores. Saiam! Sussurrei. Vamos entrar na casa. Camila tirou a lona de cima dela e da Letícia. As duas estavam pálidas, sujas de poeira, tremendo, de medo. A menina tinha um pequeno corte na testa, provavelmente dos cacos de vidro. Está machucada, pequena? Perguntei, limpando o sangue com cuidado. Tá doendo, murmurou ela, ainda soluçando. Vai sarar logo. Você é forte. Entramos na casa. Cheirava a mofo e mato. Tinha alguns móveis velhos cobertos por lençóis empoeirados e uma lareira de pedra apagada há muito tempo. As janelas estavam sem vidro, só com as grades enferrujadas. Camila se sentou num canto com Letícia no colo, balançando ela devagar. Calma, meu amor, já passou, mas não tinha passado. Eu sabia disso. Fui até a janela da frente e espiei pela grade. A estrada de terra estava vazia, mas podia ouvir um barulho distante. Motor de moto andando devagar, procurando. Ele tinha voltado e estava nos procurando. Ele sabe onde a gente está? Perguntou Camila. Ainda não, mas vai descobrir. Voltei para perto delas. Escuta bem. Se ele entrar aqui, você pega a Letícia e corre para o fundo da casa. Tem uma porta dos fundos que dá para o mato. Você corre e não para, entendeu? E você? Eu vou segurar ele aqui. Sem arma? Ele está armado. Peguei um pedaço de ferro velho que estava encostado na parede. Uma barra de construção pesada, enferrujada. Não preciso de arma, preciso de coragem. O barulho da moto ficou mais próximo. Ele estava subindo a estrada de terra, devagar, procurando rastros do caminhão. Letícia se agarrou na minha perna. Tio João, eu estou com medo. Abaixei e olhei nos olhos dela. Olhos iguais aos da Isabela quando estava assustada. Sabe o que minha filha me falava quando tinha medo? O quê? Que os anjos guardam os corajosos. E você é corajosa, não é? Sou, murmurou ela, ainda chorando. Então os anjos estão aqui com a gente, e nada de ruim vai acontecer. Mais uma mentira necessária. Mentira de adulto para acalmar criança. Mas naquele momento eu meio que acreditei nela também. O barulho da moto parou bem na frente da casa. Silêncio. Passos pesados no chão de terra. Camila! Gritou a voz de Marcelo lá fora. Eu sei que vocês estão aí dentro. Sai de lá com a menina! Nenhum de nós respondeu. Camila tampou a boca de Letícia com a mão, tentando abafar qualquer som.
Não me obriga a entrar aí. Você sabe o que eu faço quando fico nervoso? A voz dele estava diferente, mais grave, mais perigosa. Voz de homem que já tinha passado do limite. Você tem 5 segundos, Camila. 5. Apertei a barra de ferro na mão. Suor escorria pelo meu rosto. 4. Posicionei-me do lado da porta, pronto, para atacar assim que ele entrasse. 3. Camila olhou para mim com desespero. Eu fiz sinal para ela ficar quieta. 2. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. 1. A porta se escancarou com um chute violento. Marcelo entrou com a arma em punho, olhando para o canto onde estava Camila e Letícia. Foi quando eu a tacei. Acertei a barra de ferro nas costas dele com toda a força que tinha. Ele gritou de dor e caiu no chão. A arma voou longe, mas não ficou no chão. Se levantou rápido com raiva de animal ferido. Seu desgraçado! Rosnou partindo para cima de mim. Era mais novo que eu, mais forte, mais ágil. Mas eu tinha algo que ele não tinha. Eu estava lutando para proteger, não para machucar. Nos agarramos no meio da sala. Ele tentava me estrangular, eu tentava acertar ele com a barra. Rolamos pelo chão, quebramos uma cadeira velha, derrubamos tudo. Corre! Gritei para Camila. Corre agora! Ela pegou Letícia e correu para a porta dos fundos. Ouvi os passos dela se afastando no mato. Marcelo tentou ir atrás, mas eu segurei ele pela camisa. Sua briga é comigo, covarde. Ele me acertou um soco no rosto que me fez ver estrelas. Sangue escorreu do meu nariz, mas não soltei. Você não sabe com quem está mexendo, velho? Gritou ele, tentando se soltar. Sei, sim, com um homem que bate em mulher e ameaça criança, o pior tipo de homem que existe. Consegui acertar a barra na perna dele. Ele gemeu e mancou, mas não parou de lutar. Foi quando ouvi um barulho que me gelou o sangue. Letícia chorando lá fora. Mamãe, socorro! Camila gritou. Solta ela! Solta minha filha! Marcelo sorriu, um sorriso cruel, mesmo com dor. Parece que meus amigos chegaram. Amigos, que amigos! Era quando eu descobri que aquela perseguição era muito maior do que eu imaginava e que o perigo estava só começando. Soltei Marcelo e corri para a porta dos fundos. Lá fora, na luz fraca da lua, vi uma cena que me revirou o estômago. 2 homens seguravam Camila pelos braços e um terceiro tinha Letícia no colo. A menina se debatia, gritando pela mãe. Solta ela! Gritei, ainda segurando a barra de ferro. A criança não tem nada a ver com isso. O homem que segurava... Letícia era baixo, gordo, com uma barriga que esticava a camisa. Tinha cara de quem comia bem, enquanto outros passavam fome. Sorriu quando me viu. Olha só quem resolveu brincar de herói, disse ele com uma voz pastosa que me deu nojo. O caminhoneiro corajoso. Quem são vocês? Somos os amigos do Marcelo. Sócios, na verdade. Ele apertou Letícia mais forte e ela chorou mais alto. Esse negócio de criança dá muito dinheiro, sabiam? Muito mais do que vocês imaginam. Senti a bile subir na garganta. Não eram só 3 criminosos comuns. Era uma rede de gente que vendia crianças. Marcelo apareceu atrás de mim, mancando, mas ainda perigoso. Tinha achado a arma no chão da casa. Esse aí quase me quebrou a perna, resmungou apontando a pistola para as minhas costas. Mas agora acabou a brincadeira. João! Gritou Camila. Desculpa, eu não queria que você se envolvesse nisso. Quieta! Berrou um dos homens que a segurava, dando um tapa na cara dela. A raiva que senti naquele momento foi maior que qualquer medo. Raiva pura, limpa, daquelas que fazem um homem fazer coisas impossíveis. Tira a mão da mulher, rosnei. Ou o quê? Provocou o gordo. Vai fazer o quê, velhote? Não sou velho. E vocês não sabem com quem estão mexendo. Era mentira. Eu era só um caminhoneiro de 47 anos, cansado, sozinho, sem arma. Mas às vezes a mentira dita com convicção assusta mais que a verdade.
Para com essa palhaçada, disse Marcelo. Vamos logo com isso. Temos outros compromissos hoje à noite. Outros compromissos. Outras crianças. Outras famílias sendo destruídas. Qual é o plano? Perguntou um dos capangas. Simples, respondeu o gordo, ainda segurando Letícia. A menina vem conosco. A mulher também vai dar bom dinheiro. E o caminhoneiro? Ele não terminou a frase, mas o sorriso dele disse tudo. E o caminhoneiro nunca existiu, completou Marcelo. Letícia olhou para mim com aqueles olhos assustados. Tio João, me ajuda. Foi nesse momento que uma ideia maluca passou pela minha cabeça. Uma ideia que ia contra tudo que eu tinha aprendido em 25 anos de estrada. Nunca entre numa briga que não pode vencer. Mas algumas brigas você tem que entrar, mesmo sabendo que vai perder. Escuta aqui, gordão, falei, olhando direto pro cara que segurava Letícia. Você quer a menina, né? Então vamos fazer um acordo. Que acordo? Eu entrego para vocês uma carga que vale muito mais que qualquer criança. Uma fortuna. Marcelo riu. Caminhoneiro não tem fortuna, idiota. Esse tem. Menti com a cara mais séria do mundo. Vocês sabem o que eu estava carregando quando encontrei elas? Silêncio. Eu tinha conseguido a atenção deles. Cocaína. 50 quilos de cocaína pura, direto da Bolívia. Valor de rua. 2 milhões de reais. Era a maior mentira da minha vida. Meu caminhão estava vazio, voltando de uma entrega de soja. Mas eu falei com tanta convicção que até eu mesmo quase acreditei. Onde está? Perguntou o gordo interessado. Escondida no caminhão. Compartimento secreto. Só eu sei onde fica. Ele está mentindo, disse Marcelo. Esse encara é caminhoneiro honesto, não mexe com droga. Era honesto, respondi, até descobrir que honestidade não paga as contas. Especialmente quando você tem que sustentar uma família. O gordo olhou para Marcelo, depois para mim. Se você está mentindo, eu corto seus dedos um por um antes de te matar. Não estou mentindo, mas só mostro a carga se vocês soltarem a menina. Nada disso, rebateu Marcelo. Primeiro você mostra a droga, depois a gente vê o que faz com vocês. Não, primeiro vocês soltam a criança. Eu não negocio com gente que usa criança como moeda de troca. Estava apostando tudo numa carta só, esperando que a ganância deles fosse maior que a cautela. O gordo pensou por um tempo que pareceu uma eternidade. Tá bom, disse finalmente. Mas a mulher fica conosco, e se você tentar alguma gracinha... Ele apertou o pescoço de Letícia de leve, só para mostrar que falava sério. Entendi, respondi, o coração martelando no peito. Vamos pro caminhão. Caminhamos até onde eu tinha deixado o Scania. Letícia correu para perto de mim assim que a soltaram. Se agarrou na minha perna. Estava tremendo de frio e medo. Onde está? Perguntou o gordo. Ali. Apontei para a lateral do caminhão. Tem um painel falso na carroceria. A carga está lá dentro. Era mentira. Não tinha painel falso, não tinha carga, não tinha nada. Mas eu precisava de mais alguns segundos para pensar num plano. Vai lá e pega, ordenou Marcelo, ainda me apontando a arma. Não posso. Tem uma trava especial. Preciso de uma chave que está na cabine. Então vai buscar. Mas deixa a menina aqui. Não, ela vem comigo. Se vocês quiserem a droga, as condições são minhas. Marcelo apertou mais forte a arma. Você não está em posição de fazer exigências. Estou sim, porque sem mim, vocês nunca vão achar essa carga. E 2 milhões de reais é muito dinheiro para jogar fora por causa de orgulho. Outro momento de tensão. Podia sentir o cheiro do suor deles, misturado com aguardente e cigarro. Gente ruim tem cheiro próprio. Está bem, cedeu o gordo, mas se tentar fugir, para onde eu vou fugir? Vocês têm a mulher, e eu não deixo mulher e criança para trás. Peguei Letícia pela mão e caminhei até a cabine do caminhão. Os outros nos seguiram de perto. Minha mente trabalhava freneticamente, procurando uma saída. Foi quando me lembrei do rádio PX. Todo caminhoneiro tem um rádio PX. É nossa linha de vida na estrada.
E eu sabia que naquela região sempre tinha movimento de outros caminhoneiros, mesmo de madrugada. A chave está aqui, falei, abrindo a porta da cabine. Coloquei Letícia dentro e subi atrás dela. Fingi procurar alguma coisa no porta-luvas, mas na verdade estava ligando o rádio no canal de emergência. Alô? Alô? Falei baixo no microfone, fingindo que estava mexendo em outra coisa. Aqui é o João do Paraná, na Fazenda São. Bento, estou com problemas sérios, preciso de ajuda urgente. Anda logo, gritou Marcelo. Já vou, essa trava é complicada. Continuei falando no rádio. Repito, Fazenda São Bento, estrada de terra entre Alexânia e Brasília. Homens armados, mulher e criança em perigo. Qualquer um que estiver por perto, pelo amor de Deus, chamem a polícia. O que você está fazendo aí dentro? Achei, respondi, desligando o rádio e pegando uma chave qualquer da ignição. Saí da cabine com Letícia e a chave na mão. Esperava que alguém tivesse ouvido meu pedido de socorro. Esperava que ainda houvesse gente boa no mundo disposta a ajudar um estranho. Agora sim, falei, caminhando para a lateral do caminhão. Vamos ver nossa fortuna. Sabia que em poucos minutos eles descobririam que eu estava mentindo. E quando descobrissem, íamos todos morrer. Mas pelo menos eu tinha tentado. Pelo menos Letícia saberia que alguém lutou por ela até o fim. E talvez, só talvez, meu grito de socorro no rádio chegasse a ouvidos amigos. A esperança é a última coisa que morre, mesmo quando a morte está logo ali. Minha mão tremia quando encostei a chave na lateral do caminhão. Fingi que estava procurando o lugar certo, passando os dedos pela carroceria, como se conhecesse cada parafuso. Os 4 me cercavam, tensos, gananciosos. Letícia segurava firme na minha camisa. Aqui, falei, batendo numa parte qualquer da carroceria. O painel secreto é aqui. O gordo se aproximou, interessado. Os olhos dele brilhavam de ganância. Não tô vendo nada diferente, resmungou Marcelo. É por isso que é secreto, respondi, tentando soar convincente. A trava fica por dentro. Preciso afrouxar esses parafusos aqui primeiro. Peguei uma chave inglesa da caixa de ferramentas e comecei a fingir que mexia em alguma coisa. Cada segundo que eu ganhava era um segundo a mais para alguém ouvir meu pedido de socorro. Tá demorando muito, disse um dos capangas. Trabalho delicado não se faz com pressa, respondi. Vocês querem os 2 milhões ou não? O barulho da chave inglesa ecoava na noite. Alguns grilos cantavam no mato. Lá longe, uma coruja piou. Tudo parecia normal, mas meu coração batia como tambor de festa junina. Foi quando ouvi um ronco distante. Motor diesel, caminhão. Meu pedido de socorro tinha sido ouvido. E que barulho é esse? Perguntou Marcelo desconfiado. Deve ser algum caminhão passando na estrada principal. Respondi, tentando esconder o alívio. Aqui é rota de passagem. O barulho ficou mais forte. Não era um caminhão. Na estrada principal. Era um caminhão subindo a estrada de terra, vindo para cá. Isso não é normal, disse o gordo nervoso. Ninguém sobe aqui essa hora da noite. Polícia não, completou outro capanga. Marcelo apontou a arma para minha cabeça. Que você fez, desgraçado? Nada, menti. Só estou tentando abrir o compartimento, mas eles não eram burros. Pelo menos não completamente. O gordo se aproximou da carroceria e começou a examinar onde eu estava mexendo. Não tem painel nenhum aqui, disse ele, passando a mão por toda a lateral. Mas não tem nada. O jogo tinha acabado. Eles descobriram a mentira. Filho da puta, gritou Marcelo, me acertando com o cabo da pistola na cabeça. Caí no chão, zonzo. Sangue escorreu na minha testa. Letícia gritou e tentou me ajudar, mas um dos capangas a puxou para longe. Não tem droga nenhuma, rosnou o gordo. Esse desgraçado nos enganou. E agora tem gente vindo para cá, acrescentou Marcelo, ouvindo o ronco do motor que se aproximava. Ele chamou alguém. O som ficou mais alto. Não era um caminhão só, eram 2, talvez 3. A gente tem que vazar.
disse um dos capangas. Agora, não sem terminar o serviço, rebateu Marcelo me apontando a arma de novo. Foi quando as primeiras luzes apareceram na estrada de terra. Faróis de caminhão cortando a escuridão, subindo devagar, mas com determinação. Polícia? Perguntou o gordo. Não parece, respondeu Marcelo. Farol muito alto. É caminhão mesmo. Eles não sabiam o que eu sabia. Caminhoneiro é uma irmandade. Quando um está em perigo, os outros vêm ajudar. Sem perguntar quem, sem perguntar por quê. É código da estrada. O primeiro caminhão apareceu na clareira. Era um Volvo branco, dessas carretas grandes que carregam container. O motorista desceu devagar, as mãos bem visíveis, mas eu sabia que não estava sozinho. Boa noite, disse ele, alto e claro. Sou o Valdeci, do Espírito Santo. Ouvi um pedido de socorro no rádio. Aqui não tem nada não, amigo, respondeu Marcelo, tentando esconder a arma atrás do corpo. Foi mal entendido. É mesmo? Valdeci olhou para mim no chão, para Letícia sendo segurada à força, para Camila com os braços torcidos. Não parece mal entendido, não. O segundo caminhão chegou, depois o terceiro. 6 homens desceram, todos com cara de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida e não tinha medo de enfrentar mais uma. João do Paraná? Perguntou Valdeci. Sou eu, respondi, tentando me levantar. Recebemos seu chamado. Ele olhou para os criminosos. Problema seu, é problema nosso, irmão. A situação tinha mudado completamente. Agora éramos 7 contra 4 e caminhoneiro veterano não brinca em serviço. Não queremos confusão, disse o gordo suando frio. Vamos embora e pronto. Não vão, não, retrucou um dos caminhoneiros que tinha chegado, um cara enorme com barba grisalha. Não antes de explicar por que estão ameaçando mulher e criança. Marcelo estava encurralado. Olhou para os companheiros, depois para os caminhoneiros, depois para mim, calculando as chances. Eles queriam vender a menina. Falei, alto e claro. São traficantes de criança. Um silêncio pesado desceu sobre a clareira. O tipo de silêncio que vem antes da tempestade. É mentira! Gritou Marcelo. Esse cara é que estava fugindo com elas. Nós só viemos buscar. Então, por que a mulher está com marca de pancada? Perguntou Valdeci. E por que a criança está com medo de vocês? Letícia tinha se escondido atrás da perna do caminhoneiro barbudo. Criança não mente com o corpo. E qualquer um podia ver que ela estava apavorada com os criminosos. Chega de conversa, disse Marcelo, perdendo a paciência. Vamos embora. Não vão, não, repetiu o barbudo. Pelo menos não todos. Foi quando Marcelo cometeu o maior erro da vida dele. Sacou a arma na frente de 6 caminhoneiros veteranos. Caminhoneiro não tem medo de bandido. Caminhoneiro que sobrevive 20, 30 anos na estrada já enfrentou de tudo. Assaltante, sequestrador, polícia corrupta, fiscal ladrão. A gente aprende a se defender. Antes que Marcelo pudesse apontar a arma para alguém, o barbudo já tinha avançado nele. Os outros 3 criminosos tentaram correr, mas foram cercados pelos outros caminhoneiros. A luta foi rápida e violenta. Punhos voaram, gente rolou no chão, muito barulho e pouca conversa. Quando a poeira baixou, os 4 estavam no chão, desarmados, com cara de quem tinha mexido com as pessoas erradas. Alguém tem corda? Perguntou Valdeci. Tenho, respondeu outro caminhoneiro. Sempre carrego. Amarraram os 4, como se fossem gado. Apertado, bem apertado. Depois jogaram eles na carroceria de um dos caminhões. Vamos levar eles para a delegacia de Brasília, disse Valdeci. Conheço um delegado lá que não gosta de gente que mexe com criança. Camila correu para mim chorando. Obrigada, soluçou ela. Obrigada por não ter desistido da gente. Não precisa agradecer, respondi limpando o sangue da testa. Qualquer um faria a mesma coisa. Não, disse ela olhando nos meus olhos. Não faria não.
Você arriscou sua vida por nós. Letícia se aproximou e me abraçou pela cintura. Tio João, você é meu herói. Naquele momento, com aquela menina me abraçando, senti algo que não sentia há muito tempo. Propósito. A sensação de que minha vida tinha significado. E agora? Perguntou Camila. O que vai ser de nós? Agora vocês vão para um lugar seguro, respondeu Valdeci. Minha esposa trabalha numa casa de apoio para mulheres em situação de risco. Vocês vão ficar bem. E você, João? Perguntou ela. Vai continuar na estrada? Olhei para o meu caminhão, depois para a estrada de terra, depois para o céu estrelado. Fazia 25 anos que eu dirigia fugindo de alguma coisa, fugindo da dor, da solidão, da lembrança da Isabela. Mas naquela noite eu tinha aprendido algo importante. Às vezes, a gente precisa parar de fugir e começar a lutar por alguma coisa. Não sei, respondi. Talvez seja hora de achar um lugar para ficar. Letícia olhou para mim com aqueles olhos brilhantes. Você pode ficar perto da gente? Posso tentar. E pela primeira vez em anos, eu realmente queria tentar. A estrada ia continuar lá, com suas curvas e seus perigos. Mas eu tinha aprendido que nem todos os caminhos levam para lugar nenhum. Alguns levam para casa, mesmo quando a gente não sabia que estava procurando por uma. 3 meses depois, acordei ao som de risadas vindas da cozinha. Risada de criança misturada com voz de mulher cantarolando. Sons que eu tinha esquecido que existiam. Sons que fazem uma casa virar lar. Me levantei da cama. Uma cama de verdade. Num quarto de verdade. Numa casa de verdade em Taguatinga. Longe da cabine apertada do caminhão. Longe das estradas vazias. Longe da solidão que carregava há tanto tempo. Na cozinha, Camila preparava café da manhã enquanto Letícia desenhava na mesa. A menina tinha engordado uns quilos, o rosto tinha ganhado cor, os olhos não tinham mais aquele susto constante. Estava usando uma camiseta rosa novinha, dessas que criança gosta, com um unicórnio estampado na frente. Bom dia, tio João, gritou ela quando me viu, pulando da cadeira para me abraçar. Ainda me chamava de tio, mesmo depois de 3 meses morando juntos. Não que eu me importasse, na verdade gostava. Tio João tinha um carinho que João sozinho nunca teve. Bom dia, pequena. O que você está desenhando aí? É nossa família, disse ela, animada, me puxando para ver o desenho. No papel, 3 bonecos de palito. Uma mulher com cabelo comprido, um homem alto e uma menina pequena. Embaixo, escrito com letra torta, Minha família nova. O nó na garganta veio na mesma hora. Família nova, para ela, para Camila. E para mim também. Ficou lindo, murmurei, passando a mão no cabelo dela. Camila se aproximou com uma xícara de café fumegante. Ela também tinha mudado. O medo tinha saído dos olhos, as marcas roxas tinham sumido, e um sorriso verdadeiro tinha aparecido no rosto. Trabalhava numa loja de roupas infantis no centro de Taguatinga. Não ganhava muito, mas era o suficiente para recomeçar. Como você dormiu? Perguntou ela. Bem, sem sonhos ruins. Era verdade. Os pesadelos que me assombravam há anos, Isabela chamando por mim, eu chegando sempre tarde demais, tinham parado. No lugar deles, sonhos calmos, sonhos com presente, não com passado. Hoje é sábado, disse Letícia. Você prometeu que ia me ensinar a dirigir. Ri alto. A menina tinha obsessão por caminhão desde aquela noite. Sempre pedia para eu contar histórias da estrada, sempre queria saber como funcionava. O motor. Sempre falava que quando crescesse ia ser caminhoneira igual a mim. Dirigir ainda não, pequena, mas posso te ensinar a trocar óleo. Sério? Sério, todo caminhoneiro que se preza tem que saber cuidar do próprio caminhão. Eu ainda tinha o Scania. Estava estacionado na garagem da casa. Não dirigia, mas frete, não ficava mais semanas na estrada. Agora usava ele só para trabalho local. Mudanças, entrega de móveis, transporte de material de construção.
Trabalho que me deixava dormir em casa todo dia. Casa, ainda. Estava me acostumando com a palavra. João, disse Camila, com aquele tom que usava quando queria falar algo sério. Preciso te contar uma coisa. Pode falar. Ontem ligaram da delegacia. O julgamento do Marcelo e dos outros vai ser semana que vem. O estômago apertou. Eu sabia que esse dia ia chegar, mas tinha tentado não pensar nele. Vamos ter que depor? Vamos. Eu, você e a Letícia também, se for necessário. Olhei para a menina, que continuava desenhando, alheia à conversa. Ela vai ficar bem? Vai. A psicóloga disse que ela precisa contar o que aconteceu. Faz parte do processo de cura. Curar. Era isso que estávamos fazendo os três. Cada um curando suas feridas do jeito que podia. Camila através do trabalho e da independência. Letícia através de brincadeiras e carinho. E eu estava curando através de algo que nunca pensei que fosse possível, cuidando de alguém de novo. E depois do julgamento? Perguntei. Depois a gente continua nossa vida. Camila me olhou nos olhos. Nossa vida juntos, juntos. Outra palavra que estava aprendendo de novo. Não era romance, pelo menos não ainda. Era algo mais profundo que isso. Era uma família que se formou no meio da tempestade. 3 pessoas que se salvaram mutuamente quando mais precisavam. Tio João, disse Letícia, largando o lápis. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta da sua filha? A pergunta me pegou desprevenido. Camila tinha contado para ela sobre a Isabela, mas de um jeito suave, do jeito que se conta essas coisas para criança. Sinto, respondi, sentando na cadeira ao lado dela. Sinto muita falta. Ela era legal? Muito legal. Parecia com você, esperta, corajosa, cheia de perguntas. Você acha que ela ia gostar de mim? O nó na garganta voltou, mas dessa vez não era de tristeza. Era de algo que demorei para reconhecer. Gratidão. Tenho certeza que ia, e acho que ela ficaria feliz em saber que eu tenho você para cuidar agora. Letícia sorriu e voltou para o desenho. Dessa vez estava fazendo outro boneco de palito, menor, flutuando nas nuvens acima da família. Quem é essa? Perguntei. É a Isabela. Ela está cuidando da gente lá do céu. Tive que sair da cozinha. Fui para o quintal pequeno da casa, respirar o ar fresco da manhã. Camila me seguiu. Você está bem? Estou. E era verdade. É só que eu passei tanto tempo achando que tinha falhado com a Isabela, que não consegui salvá-la. João, mas agora eu entendo. A gente não pode salvar todo mundo. Mas isso não significa que a gente para de tentar. Ela segurou minha mão. Mão calejada de caminhoneiro, segurando mão calejada de mulher que trabalha duro para sustentar a família. Você salvou a gente, disse ela. E a gente salvou você também. Era verdade. Naquela noite na estrada, quando parei para ajudar 2 figuras correndo na chuva, eu pensava que estava salvando elas. Mas descobri que elas estavam me salvando também. Me salvando da solidão, do vazio, da vida sem propósito. O que você vai falar no julgamento? Perguntou Camila. A verdade, que tem homem que usa o poder para machucar quem não pode se defender. E que tem outros homens dispostos a lutar para impedir isso. E depois a gente continua nossa vida. Juntos, voltamos para a cozinha. Letícia tinha terminado o desenho e estava grudando ele na geladeira com um ímã em formato de caminhão que eu tinha dado de presente para ela. Pronto, disse ela, orgulhosa. Agora nossa família está completa. Olhei para o desenho. 5 bonecos de palito agora. A família de 3 na terra e 2 figurinhas menores nas nuvens. Isabela e o pai de Letícia, que ela nunca conheceu, mas sempre lembrava nas orações. Está sim, concordei. Está completa. Naquela tarde, ensinei Letícia a verificar o óleo do caminhão. Ela ficou fascinada com cada peça, cada ferramenta, cada explicação.
Tinha jeito para coisa, mãos hábeis e mente curiosa. Quando eu crescer, vou ter um caminhão igual ao seu, disse ela, suja de graxa, mas feliz. Vai mesmo? Vou, e vou ajudar outras pessoas na estrada, igual você fez com a gente. Sorri. O círculo se fechando, o bem passando adiante. À noite, depois que Letícia dormiu, eu e Camila ficamos na varanda pequena da casa, tomando café e olhando as estrelas. A lua estava cheia, iluminando a rua tranquila de Taguatinga. Você se arrepende? Perguntou ela. De ter parado na estrada aquela noite? Nunca, respondi sem hesitar. E você, se arrepende de ter confiado em mim? Nunca. Ela segurou minha mão de novo. Você sabe que eu te amo, né? Era a primeira vez que ela falava isso. Palavras que eu não ouvia há muito tempo. Palavras que pensei que nunca mais ia querer ouvir. Eu também te amo, respondi. Amo vocês duas. E era verdade. Um amor que tinha nascido na dor, crescido na luta e florescido na paz. Um amor de família, de proteção, de companheirismo. O que você acha que vai acontecer com a gente? Perguntou ela. Não sei. Olhei para o céu estrelado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu quero descobrir. A estrada continuava lá chamando. Eu podia ouvir o ronco distante dos caminhões na BR-040, a poucas quadras dali. Mas o chamado não era mais forte que a voz de Letícia me chamando de tio, que o cheiro do café que Camila fazia de manhã, que a sensação de ter um lar. Tinha passado 25 anos fugindo. Agora era hora de ficar, era hora de ser feliz. E no fundo do coração, eu sabia que Isabela estava sorrindo, feliz por ver que seu pai tinha aprendido a amar de novo. O Fórum de Brasília estava cheio naquele dia, não só por causa do nosso caso, mas porque tinha virado notícia. Caminhoneiro herói salva mãe e filha de rede de traficantes. Foi assim que saiu no jornal. Herói, palavra que nunca pensei que fosse usar para me descrever. Letícia estava sentada entre mim e Camila, balançando as pernas no banco alto. Tinha colocado seu vestido mais bonito, azul com bolinhas brancas, e segurava firme na boneca, nova que eu tinha comprado para ela. Não era a Esperança original, que nunca mais encontramos, mas ela gostou mesmo assim. Chamou de Esperança 2. Tio João, eu tô nervosa, sussurrou ela. Não precisa ficar. A gente só vai contar a verdade, lembra? E a verdade sempre protege quem não fez nada de errado. O juiz era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos redondos, tinha cara de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida, mas ainda acreditava que a justiça podia fazer diferença. Marcelo e os outros 3 estavam sentados. Do outro lado, algemados com cara de quem sabia que a coisa estava feia. Marcelo tinha emagrecido na cadeia, olheiras fundas, barba por fazer. Não parecia mais o homem perigoso que tinha nos perseguido naquela noite. Parecia pequeno, derrotado. Quando nossos olhos se cruzaram, ele desviou primeiro. Covarde até o fim. Senhor João Pereira da Silva, chamou o promotor. Pode nos contar com suas palavras o que aconteceu na madrugada do dia 15 de março? Me levantei, ainda segurando a mão de Letícia. Posso sim, doutor. E contei. Contei da solidão na estrada, da chuva, das 2 figuras correndo no escuro. Contei do medo nos olhos de Camila, do choro de Letícia, da boneca abandonada no asfalto. Contei da perseguição, dos tiros, da casa abandonada. Contei do que eles queriam fazer com a menina. Minha voz embargou nessa parte. Mesmo depois de meses, ainda doía pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado. E por que o senhor decidiu ajudar? Perguntou o promotor. Porque comecei, mas as palavras travaram. Olhei para Letícia, que me dava força com o sorriso. Porque toda criança merece alguém que lute por ela. E porque eu perdi uma filha anos atrás. Não podia deixar outra criança sofrer se pudesse evitar.
Um silêncio respeitoso desceu sobre o tribunal. Até os advogados de defesa ficaram quietos. Senhor João, disse o juiz, o senhor tem noção de que salvou não apenas 2 vidas, mas desarticulou uma rede criminosa que já tinha feito outras vítimas? Eu só fiz o que qualquer pai faria. Infelizmente, nem todo mundo faria. O senhor é um exemplo do que há de melhor no ser humano. Depois, foi a vez de Camila depor. Ela contou sobre a vida com Marcelo, sobre as ameaças, sobre a tentativa de vender Letícia. Falou sem ódio, só com a tristeza de quem passou por algo que ninguém deveria passar. Quando perguntaram se ela tinha algo a dizer sobre Marcelo, ela olhou para ele por um longo momento. Eu sinto pena dele, disse finalmente. Pena de uma pessoa que escolheu usar a força em vez do amor, o medo em vez da proteção. Espero que na cadeia ele aprenda a ser um homem de verdade. Marcelo baixou a cabeça. Talvez fosse a primeira vez na vida que alguém respondia à violência dele com compaixão. A parte mais difícil foi quando chamaram Letícia. A psicóloga tinha preparado ela, explicado que era importante contar o que aconteceu. Mas mesmo assim, meu coração disparou quando ela subiu no banco de testemunhas. Oi, Letícia, disse o juiz com voz mais suave. Você sabe por que está aqui? Sei, sim, senhor. É para contar sobre o homem mau que queria me levar embora da mamãe. E você não tem medo de contar? Não. O tio João disse que a verdade protege quem não fez nada de errado. E eu não fiz nada de errado. A sabedoria de criança. Simples, direta, poderosa. Ela contou sobre a fuga na chuva, sobre a boneca perdida, sobre o medo que sentia de Marcelo. Falou que agora vivia numa casa com tio João e que era muito feliz. Letícia, perguntou o juiz, o que você quer que aconteça com esse homem? Ela olhou para Marcelo, pensou por um momento. Quero que ele aprenda a não machucar mais ninguém e que peça desculpa para a mamãe. Marcelo levantou os olhos surpreso. Depois, pela primeira vez em todo o julgamento, falou: Desculpa, Camila, desculpa mesmo. Talvez fosse fingimento, talvez fosse real, não importava mais. O importante era que Letícia tinha mostrado que era possível perdoar sem esquecer, seguir em frente sem guardar rancor. A sentença veio 2 horas depois. Marcelo, 15 anos. Os outros 3, entre 10 e 12 anos cada. A rede tinha sido desmantelada, outras crianças tinham sido salvas, outras famílias iam poder dormir em paz. Saímos do fórum de mãos dadas, eu, Camila e Letícia. O sol estava forte, o céu azul, sem nuvens, dia bonito para um novo começo. E agora? Perguntou Letícia. A gente vai para casa? Vamos, respondi. Vamos para casa. Casa. A palavra que tinha mudado meu mundo. 3 anos depois, estou escrevendo essa história sentado na varanda da nossa casa, que agora tem 2 quartos a mais e um quintal maior. Letícia está na escola, já no 5º ano, tirando todas as notas boas e falando que quando crescer vai ser caminhoneira e advogada ao mesmo tempo, para ajudar as pessoas na estrada e no tribunal. Camila está trabalhando na loja dela. Isso mesmo, dela. Conseguiu juntar dinheiro, fez um empréstimo, abriu uma loja de roupas infantis no centro de Taguatinga. Vai. Bem, graças a Deus, tem até funcionária agora. E eu? Ainda tenho o Scania, mas agora ele serve mais para passeios de fim de semana do que para trabalho. Abri uma oficina pequena aqui perto, especializada em caminhão. Oficina do João. Nome simples, trabalho honesto, clientes que viraram amigos. Não fico mais rico, mas durmo todo dia na minha cama. Acordo todo dia com cheiro de café que minha família faz. E isso vale mais que qualquer dinheiro. Hoje faz exatamente 4 anos que encontrei elas na estrada. Letícia fez questão de lembrar. Marcou no calendário e tudo. Disse que é o dia que nossa família começou. Às vezes eu paro e penso,
E se eu não tivesse parado naquela noite? E se tivesse seguido viagem, como fiz tantas outras vezes? E se tivesse escolhido a segurança em vez da coragem? Letícia não existiria na minha vida. Camila não existiria. Eu ainda estaria vagando pelas estradas, carregando carga dos outros, porque não conseguia carregar a minha própria. Mas parei, e foi a melhor decisão da minha vida. Não porque me tornei herói, nunca me senti herói. Porque me tornei pai de novo. Porque me tornei parte de uma família. Porque aprendi que às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. A estrada continua lá, sempre vai continuar. Outros caminhoneiros passam pela nossa rua, buzinando quando me veem na oficina. Alguns param para conversar, contar suas histórias, dividir suas solidões, e eu sempre falo a mesma coisa. Irmão, se você ver alguém precisando de ajuda na estrada, para. Porque pode ser que você não esteja salvando só a vida da pessoa, pode ser que esteja salvando a sua também. Hoje à tarde, quando Letícia voltar da escola, vamos passear de caminhão. É tradição nossa. Todo dia, 4 de cada mês, fazemos um passeio pela estrada onde nos conhecemos. Ela gosta de sentar no banco do carona, olhar a paisagem, perguntar sobre os outros caminhões que passam. E toda vez, quando chegamos no lugar onde era a fazenda abandonada, que agora virou um posto de gasolina, ela pede para parar. Desce do caminhão e fica alguns minutos em silêncio, como se estivesse agradecendo por alguma coisa. Depois, volta para o caminhão e diz: "Pronto, tio João, agora podemos ir para casa, para casa." E é isso que fazemos. Vamos para casa, juntos. Porque aprendi que a felicidade não está no destino. Está na estrada que você escolhe percorrer e nas pessoas que escolhe levar junto. E eu escolhi bem. Escolhi parar numa madrugada de chuva, num momento em que 2 pessoas precisavam de alguém que lutasse por elas. E elas, sem saber, lutaram por mim também. Hoje, quando algum jovem caminhoneiro me pergunta qual é o segredo para ser feliz na estrada, eu respondo: não tem segredo, filho. É só lembrar que a gente não está na estrada para fugir da vida. A gente está na estrada para encontrar ela. E quando encontrar, para e luta por ela, porque toda vida vale a pena ser salva, especialmente a nossa. Final da história de João do Paraná, o caminhoneiro que descobriu que às vezes o melhor destino é aquele que a gente não estava procurando.